Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Isto parecia um jogo de póquer, a ver quem é que cedia ou não no último momento. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente, esta discussão é muito importante. Nós estamos a falar da tributação de 15% das multinacionais, quando muitas das vezes essas mesmas multinacionais transferiam para jurisdições de baixa ou zero tributação os seus lucros. E aquilo que a OCDE conseguiu foi negociar um acordo que está a implementar a nível internacional. E este acordo só funciona se de facto houver uma grande parte dos países a nível mundial a implementar esta reforma. Mas mesmo que isso não aconteça, existem uns mecanismos para lidarmos com essa situação. Por exemplo, se houver um país em qualquer zona do globo que se recusa a implementar esta reforma, porque está no seu direito de o fazer, existem mecanismos dentro do Pilar 2 que permitem que os outros países que implementaram a reforma consigam tributar as multinacionais. Portanto, esta reforma é uma reforma que vem mudar o paradigma da tributação internacional das empresas como não há memória há décadas, senhores deputados. E isto tem que ser aqui afirmado. Dizer também que a União Europeia, em matéria de tributação direta das empresas, dá também aqui um grande passo. Um passo na harmonização que durante anos não foi possível. E porquê é que esta medida consegue agora ser implementada pelos diversos países da União Europeia? Porque todos percebemos que não é admissível que uma multinacional pague uma tributação nula, ou antes, não pague nenhuma tributação, ou tenha uma tributação muito reduzida. Nós precisamos de alargar as bases tributárias na União Europeia. Quem leu o relatório Draghi percebeu que nós temos que encontrar recursos novos para enfrentar o futuro e os desafios, como ainda há pouco eu referia, por exemplo, a concorrência dos países que usam os subsídios para financiar as suas indústrias. E também aqui no Pilar 2 nós podemos ter uma solução, uma resposta a essa necessidade de encontrar novos recursos. Há estudos, por exemplo, que dizem que nós só na União Europeia podemos ir buscar em cada ano 67 mil milhões de euros. Eu sei que está longe dos valores propostos no relatório Draghi, mas este é um valor muito importante para conseguirmos trazer a Europa para o mundo de hoje, onde a concorrência é tão significativa como é reconhecido por todos. Mas esta proposta apresentada pelo Governo também traz uma questão muito importante para Portugal. Havia a opção de termos ou não uma norma de tributação qualificada doméstica, isto é, os recursos das multinacionais ficam em Portugal ou não ficam em Portugal. E a decisão do Governo foi que, se uma multinacional estiver em Portugal ou um grande grupo nacional que atinja o mesmo nível de receitas consolidadas, essa tributação fica em Portugal, não vai para qualquer outro país. E, portanto, este não é um discurso, não é uma medida, não é uma proposta do aqui ou do acolá, mas também não é uma solução, como o Sr. Deputado Bernardo Blanco há pouco criticava, que beneficie os países com mais recursos, porque esta proposta, à semelhança do que acontece na Europeia, tem um requisito que é o No Benefit Requirement. E o que é que isso diz? Isso diz que se houver algum país que, através de uma política de subsídios ou qualquer outro instrumento, esteja a tentar contornar estas regras, as suas normas de tributação não serão consideradas qualificadas e, portanto, os outros países poderão tributar os 15%. Disse. Muito bem.